Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast, mais um Perspectivas, e a gente vai trocar uma ideia hoje sobre a Monja Coen, né? Obviamente está no título aí do vídeo, vocês já sabem do que eu estou falando, então a gente vai trocar uma ideia sobre ela e sobre os pontos de vista que ao longo desses vídeos que eu acompanho muito sobre ela, o que eu refleti, o que me veio de dúvidas, conclusões, possibilidades, enfim, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antes da gente começar, like no vídeo, também compartilha com o máximo possível de gente. Nesse caso específico, ou nesses que a gente tem mostrado de perspectivas, é um conteúdo que serve para todo mundo. Então, assim, compartilha sempre esse vídeo com o máximo possível de gente, independente de quem for. Os demais de conversa, né, uma interação um pouco mais específica, a gente acaba pedindo para compartilhar mais com quem tem afinidade com aquele tema, com quem esteja no momento de reflexão, é óbvio. Mas esses são temas mais gerais, então acredito eu que possa ser compartilhado com todo mundo. Obviamente, se você tem alguém que vai poder pegar um desses conceitos e refletir um pouco mais, show de bola, compartilha também especificamente, mas esse é um tema que você pode colocar no grupo da família, pode colocar no grupo do futebol, no grupo da universidade, da tua sala, que não vai ter nenhum problema, você vai poder compartilhar e todo mundo vai poder refletir, acredito eu, tá bom? Além disso, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e, é claro, feito tudo isso, deixa o teu comentário aqui embaixo, vai ser muito legal de poder trocar uma ideia. E pessoal, sim, estou com a mesma camisa do último vídeo, tá? Estamos gravando no mesmo dia, não vou mentir para vocês, tá? Basicamente, eu gravei de manhã o vídeo do Provocações, vídeo anterior que veio aqui ao canal, e esse já é o segundo vídeo que eu estou gravando no dia. Eu comi um tropeiro maravilhoso da Fran, fica aqui um merchandising gratuito, sem o menor problema, tá? Excelente, bem lotada a marmita, tem um negócio esplendoroso aqui de Viçosa. Vai fazer falta uma marmita desse jeito, lotada de tropeiro, mas é a vida, faz parte dela. E a gente vai falar sobre a Monja Coen, sobre as perspectivas. E como que a gente vai fazer? Nesses vídeos a gente vai pegar entrevistas que essas pessoas participaram, né? Ou entrevistas, ou vídeos motivacionais muitas vezes, até porque acaba os temas participando, né? Ou tendo interação com essa parte mais motivacional. Então a gente vai ver a entrevista, vai ouvir as entrevistas e depois a gente vai reagir colocando as opiniões, colocando os pontos de vista, obviamente para a gente trocar uma ideia. Combinado? Então vamos cortar já para o vídeo com a Monja Coen. E o primeiro vídeo, já colocar aqui na tela, ela vai explicar como que ela se tornou monja. É um primeiro ponto. Acho que entender um pouco mais da vida dela, para depois a gente ir aprofundando um pouco mais nos demais conteúdos, para além da vida dela e aí para as reflexões que ela também pode proporcionar. Tem dia na Praça do Estádio. Entendi. Tá bem laranja. Ô, o tempo foi passando. O que aconteceu na tua vida para você ir procurar lá em Los Angeles uma cultura completamente diferente da que você foi criada? Tem uma história bem comprida daí, né? Eu posso dizer que por volta dos 11 anos eu comecei a questionar tudo. Minha mãe, meu pai, minha família, a igreja. 11 anos? Com 11 anos começou. Minha mãe Precoce. Precoce, porque com 11 anos, pelo menos hoje em dia, as pessoas não estão muito prestando atenção. Minha mãe era poetisa e declamava. Uhum. E ela declamava muitas poesias existenciais. Então, desde pequenininho, eu comecei a ouvir coisas. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu decorei 2 poesias, que eu me lembro agora. Uma delas chamava O Moleque Bacurau, que contava a história de um menino negro os branquinhos não brincavam com ele, ele era muito pobre e ele morre tuberculoso. Então, com 6 anos você decora... Coisa triste. Pois é, mas com 6 anos você decora isso, você já começa a pensar que tem diferenças sociais. E que tem discriminação e preconceito. Uhum. E começa a trabalhar isso. E minha mãe trabalhava isso na gente, né? Uma vez eu tive um namoradinho, as minhas amigas disseram, mas ele é judeu. Eu falei, o que é isso? Eu falei, mãe, que história é essa de ser judeu? E ela me deu o diário de Anne Frank para ler. Então eram coisas assim, né? O outro chamava o Crime de Hoje. Era um lourinho de olho azul que vendia jornal nas esquinas. Ele não sabia ler. Mas ele gritava, o crime de hoje, o crime de hoje. O criminoso era o pai dele. E ele não sabia, porque ele não sabia ler. Então eram coisas assim que
marcam muito a gente nas questões: quem sou eu? Por que tem crianças que não sabem ler? Por que tem crianças que são excluídas, que não têm direito a comprar um docinho, né? Você começa a pensar nisso. Com 11 anos, eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe, eu fiquei muito brava com ela, e eu gostava muito dela. Eu disse assim: mãe, como é que a gente odeia a pessoa que a gente mais ama, hein, mãe? Que história é essa? Por que eu estou com tanta raiva de você? E aí a gente teve uma conversa meio longa. Eu comecei a ler, eu lia muito, desde os 9 anos comecei a ler tudo que tinha em casa. E comecei a procurar. E nessas procuras e nessas leituras, as inquietações continuaram acesas, né? E tu não conseguia identificá-las ou conseguia? Não, o que é isso? O que é que nós estamos fazendo aqui? E tinha toda uma questão que minha mãe sempre dizia. Minha mãe se separou do meu pai e ela foi excluída socialmente, porque naquela época divórcio, né, desquite, não tinha divórcio, né? Então o grupo social que ela pertencia, ele continuou no grupo com a sua nova esposa e ela ficou de lado, inclusive com as primas, com tudo. E ela dizia assim: esse mundo é muito ingrato para as mulheres. Aos homens tudo é permitido e às mulheres nada. Se tiver qualquer namorado, qualquer coisa, é uma prostituta, não presta, né? Então a gente viveu, ia para um colégio de freira, ela que nos pôs no colégio de freira, e não podia contar que eram separados dos pais, porque só aceitavam crianças internas se os pais fossem separados. Então a gente viveu uma época de discriminações e preconceitos que acontecia na minha casa, que estava à minha volta, e eu comecei a questionar também minha mãe. Tu conseguia perceber tudo isso? Percebia, a gente percebe. A questão é que a gente não dá muita valor ao que a criança está vendo e percebendo. E a criança percebe com mais clareza que adultos. Você nem precisa dizer nem apontar. É um suspiro que você faz, que a criança percebe: pai gostou, pai não gostou. E aquilo fica impregnado. Por que ele gostou, não gostou? Eu lembro que tinha umas matilhas de cães na rua, lá no estádio. Eu trazia tudo para dentro de casa, abria a geladeira e dava toda a carne que tinha. Minha mãe chegava, não podia entrar com aqueles monte de cachorro da rua latindo para ela. Ficava brava, mas não tinha jeito. E eram coisas assim que a gente vai vivenciando e questionando. Por exemplo, tinha uma senhora que ela disse que ela tinha 8 crianças que ela cuidava. Ela vinha fazer faxina de vez em quando. E ela disse: não, eu tinha 5 filhos, mas quem tem 5 pega mais 3, né? Falei: nossa, que bonito. E minha mãe só tinha nós duas, eu e minha irmã. Então, você começa a comparar o que está acontecendo. Essa senhora também, na hora dela ir embora, eu abri a geladeira e falei: isso aqui é para suas crianças, já que a senhora tem tanta criança, né? E a gente vai percebendo que tem dor, tem sofrimento, tem desigualdade. E eram pessoas que ficavam, às vezes, mais tempo comigo do que minha mãe, que trabalhava, saía cedo, né? Mas você pensava no que você ia fazer da sua vida no futuro? Não. Eu casei muito cedo, casei com 14 anos, tive uma filhinha com 17, e aí meu pai começou a me atormentar. Vai fazer o quê? Ficar só cuidando de criança embrutece. Você vai estudar ou trabalhar? Eu falei: vou trabalhar. Ele falou assim: nem o quê? Não fez nada? Não estudou nada? Como é que você vai trabalhar? Eu falei, ele disse assim: eu não te ajudo, não vou arranjar emprego para você. Eu falei: tá bom, então vou estudar. Aí fiz, naquela época chamava Madureza, supletivo, né? Acho que chama hoje em dia, do ginásio, e que era muito interessante, porque eram 4 anos em um ano só. E o que acontece? Tudo está conectado. Quando você está muito na idade escolar normal, você estuda aquele ano, você está preocupado com os amigos, com os relacionamentos. Mas lá não, de repente tudo isso estava fora e eu queria estudar, e era divertido estudar. Então eu fiz os 4 anos em um, foi muito bom, porque deu uma linha de conexão em matemática, história, estava tudo conectado, né? Não estava quebradinho, né, como fica de um ano para outro. Depois disso eu fiz um outro para o colegial, também, que chamava colegial, né? E aí, onde é que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Eu queria estudar filosofia. Meu pai: que horror, minha filha. Vai ser filósofa, não ganha nada. Vai ser professora, isso não é profissão. Eu falei: bom, então eu vou teologia, pior ainda, minha filha. Teologia pior ainda. Que eram as coisas que me interessavam. Aí eu tinha um menino que estudava comigo, ele falou assim: vamos fazer direito. Eu falei: tá bom, vamos fazer direito. Entrei no Mackenzie, achei um horror. O Mackenzie, as meninas estavam todas procurando namorar, eu já estava divorciada, tinha uma filha, e meu pai dizia que eu não podia contar para ninguém que eu tinha uma filha, porque os meninos todos iam querer se aproveitar de mim, era a palavra, né? Então eu vivia uma vida secreta. Eu vou fazer alguns comentários no meio, só para a gente poder trocar uma ideia. Esse vídeo é o mais longo, então a gente vai trocando uma ideia ao longo dele. Eu acho interessante, primeiro, essa preocupação que ela tem desde o começo com
todos os demais seres vivos que estão ao redor dela, né? Então, assim, a gente está olhando para E quem acompanha a Monja Coen, para além do que a gente está vendo agora, para além das entrevistas, quem acompanhou o canal Mova durante muito tempo, agora o canal Monja Coen, né, que são onde tem os principais materiais dela, os cursos, enfim, percebam que há uma preocupação com o todo. E percebam uma coisa que eu acho que ela é muito importante, muito interessante da gente trocar ideia. Como as vivências e como a forma como a gente lida com as crianças é muito importante para a construção das relações e das experiências. Percebam como a forma como a gente vai lidar com as crianças é muito importante, não só para essas construções, mas para o entendimento e para a criação de significados. E como isso vai demorar para você pegar aquele significado inicial e ressignificar ele. Então ele começa com um ponto mais traumático, vamos colocar assim, né? Se cria ali um trauma e aquilo vai se ressignificar em uma nova ação. E aí você vai criando ao longo disso um conjunto de valores que vão compor essas experiências. Então perceba como isso é muito peculiar, muito singular na vida de cada um, né? Quando você olha para a trajetória que ela teve até esse momento que ela contou, né? Percebam como é rica a trajetória em detalhes e como necessita uma ida ao passado para você entender os comportamentos atuais. Precisa entender esse contexto inicial para você entender aonde vai desembocar essa história, né? Onde ela vai chegar num ponto que está hoje. E é muito importante observar isso. Como essa relação de criança, que a gente sempre fala no começo aqui do NS Podcast, quando a gente tem as entrevistas, né, as conversas, que é uma relação que a gente pergunta do início, da infância, da relação do ambiente. Pô, Iago, pode parecer meio geral. Não, mas é importante entender isso. Porque isso vai dar a base de significado, a base de valores, para depois a gente entender a vivência atual do convidado ou da convidada aqui, ou até mesmo entender as reflexões que a gente pode fazer com os contextos e com as perspectivas que a gente for criar. Então, cada perspectiva também está relacionada diretamente à base, à primeira experiência, às associações que foram feitas, a tudo isso que a gente está colocando como ponto de partida. Então, vamos voltar para ouvir o restante da história da Monja Coen. Podia ter amigas, porque se as amigas fossem para minha casa, e as meninas estavam noutra fase da vida, e eu já tinha uma filha. Então, eu achei aquilo muito chato, e eu falei, bom, vou mudar, vou para a PUC. A PUC tinha aulas à noite, e tinha aulas de... como é que eu vou chamar isso, né? Não era bem ciências da religião, não era como se fosse um catecismo, né? Tá. E eu achei aquilo, porque eu já estava afastada da Igreja Católica, já dizia, não tenho nada a ver com isso, inclusive pela minha família, que a carne que vinha para a mesa onde nós comíamos era diferente da carne da senhora que cozinhava. E eu falava, mãe, isso não é Jesus. A sobremesa, às vezes, não chegava na cozinha da senhora que fez a comida. E a senhora que fez a comida era minha amiga. Ela me levantava de manhã cedo, me vestia, dava café da manhã, me punha no ônibus para a escola, ela era minha parceira. E ela não podia comer a mesma coisa que eu. Falei, mãe, isso não é ensinamento de Jesus. Eu não vou mais à missa. Aliás, eu não entendo o que é aquela missa. E eu não vou mais. Ela disse, minha filha, você tem direito à escolha. Você pode querer voltar a entender o que é essa tradição, mas a escolha é sua. Então, já tinha uma questão toda social ali que me cercava o tempo todo. E que eu percebi, que me incomodava. Era como dois mundos, né? E eles não se entrelaçavam muito. E, ao mesmo tempo, tinha as histórias do meu avô, que veio de uma família muito antiga, onde eles eram, sei lá, ganhavam terras na luta, né? Matavam índios e tudo, tanto que o meu tetravô foi morto pelos índios e tal. E ele contava muito que quando era criança, quando ele nasceu, deram um menininho escravo para cuidar dele, que foi seu parceiro por muitos e muitos anos. E ele gostava de, à noite, sentar nas rodas de canto. E eles faziam uma fogueira e ficavam cantando, né, os povos escravizados. O galo cantou, é para amanhecer, o galo cantou, é para amanhecer. E meu avô nunca esqueceu. E ele criou uma relação de grande intimidade com as pessoas escravizadas.
Diferente de pensar, são meus irmãos brancos aqui, somos nós. E eles que cuidam de mim. Diz que anos e anos mais tarde, um dia ele encontrou com esse menino, que já era um homem adulto, ele estava a cavalo e o outro estava a pé, e ele foi seguindo meu avô a muitos quilômetros. Meu avô parou, desceu, disse assim, escute, filho, não me siga, eu vou para um caminho longe, você está a pé. E ele dizia assim, senhorzinho, senhorzinho, você é meu menino. Esse afeto que se cria de amor, de cuidar um do outro, eles passaram isso para mim. Entendi. Então, eu falo, gente, como é que a gente mexe nesse passado que era escravagista, você não sendo escravagista hoje? Você trabalhando para a inclusão, trabalhando pelas cotas, sim, trabalhando para perceber que somos todos irmãos no mesmo planeta. Podemos ter corzinha diferente, olhinho puxadinho para baixo, para cima, mas é uma espécie só, espécie humana. Então, isso foi muito colocado dentro de mim. E fui trabalhar no Jornal da Tarde, com 19 anos de idade. Tudo. Repórter da Geral. Então era tudo, como crimes e passeatas, e de novo vem a questão social. Por que algumas pessoas têm tanto e jogam tanto fora e outros não têm o que comer, estão pegando lixo? Isso aqui não está certo. Será que tem um outro caminho? E numa das matérias que eu fiz era sobre sociedades alternativas na Califórnia. E uma delas eram os zen budistas. Eles não usavam agrotóxicos, eles reciclavam tudo, viviam praticamente de trocas, meditavam. Eu falei, o que é isso, né? Que povo é esse? Os Beatles meditavam. E eu gostava dos Beatles pela capacidade de comunicação de massa. Afinal, eu era jornalista, eu estava na comunicação. Como é que esses meninos são capazes de criar alguma coisa que fala para o coração de todo mundo? Não é deles só, não é só para aquela geração. Tanto que até hoje são clássicos, né? Eles não perdem o seu valor. Sim, assim, pessoalmente eu não sou muito fã do som dos Beatles, mas eu entendo toda a importância que eles tiveram para a música, inclusive, né? Para tudo isso. E aí, pessoal, só para a gente pegar um link aqui antes de ir para o próximo vídeo, eu acho importante a gente também pensar em alguns outros aspectos que, por vezes, a gente não vai acabar tocando aqui nesse podcast, porque são aspectos muito mais profundos no sentido de tempo, né? E é óbvio que numa conversa de 1h30, 2, 1h, 40 minutos, a gente não vai conseguir passar por tudo isso. Mas é importante esse entendimento de que o planeta Terra não começou com a nossa existência. A nossa percepção do planeta Terra começou com a nossa existência, né? A forma como a gente percebeu o mundo começa a partir do primeiro dia que a gente existiu, veio ao mundo. Mas não é ali que se começa a história do universo. Então, assim, a tua história, a minha, de todo mundo, não começa zerada, né? A história do mundo ela já vem acontecendo, a gente tem um marco temporal muito curto, né? Mesmo quem viva muito tem um marco temporal muito curto perante a história de todo o universo. Então, assim, nesse cenário que a gente está caracterizando, e é sempre muito importante a gente caracterizar, vale a pena a gente prestar atenção nisso, de que todas as ações que a gente tem, de uma forma ou de outra, passam a ser influenciadas pelo histórico que a gente vivenciou ou vai vivenciar, né? Seja um histórico voltado, por exemplo, para os nossos antepassados, seja um histórico voltado para a criação de uma comunidade, para uma tradição religiosa, enfim, tudo isso vai influenciar nas maneiras como você vai passar pelas experiências. Então, se a gente fala sobre a questão das experiências do ponto de vista próprio, talvez um segundo grau de maturidade nessa análise seria olhar para além da nossa existência, mas o que nos afeta historicamente falando. E aí não é só o contexto político, tem tudo isso, mas tem todos os outros contextos políticos, históricos, sociais que estão para trás, antes da nossa existência, porque eles influenciaram as existências das pessoas que vão influenciar a nossa. Então perceba como é uma teia da vida, que ela é muito mais complexa do que a gente vai poder observar. E a Monja, nessa mesma entrevista no Flow, né, com o Igor Tescar, ela faz uma reflexão sobre a realidade, eu acho ela muito legal, e então a gente vai dar uma olhada sobre essa reflexão e depois trocar uma ideia
e comentar mais sobre este vídeo. Faz parte da gente, o que a imagem que a gente faz sobre nós mesmos do passado, do presente e do futuro. Mas a forma mais inteligente de levar a vida deve ser viver no presente, né? Sempre. Onde mais que poderíamos estar vivendo? Existem pessoas que vivem no passado. Não. Elas pensam no presente que são no passado, mas elas estão aqui. Elas estão sempre no presente. Nós estamos sempre no presente. É impossível não estar no presente. Onde é que eu poderia estar? A minha cabeça pode estar pensando lá atrás, mas o meu corpo está aqui. E onde está meu corpo está minha vida. Ela não está lá atrás. E é interessante porque durante o processo meditativo, muitas vezes acontece, fazemos retiros muito intensos, né? De muitas horas de meditação. Então passamos por várias fases. E uma delas que acontece muitas vezes é você fazer uma revisão da sua vida, do que você lembra. Você já percebeu que a gente escolhe memórias? Olha, eu imagino que sim. Eu imagino que inclusive, a gente cria determinadas memórias também. E altera também. E fantasia sobre as memórias do passado, né? Sim. Então, o que é real? Aquilo que eu imaginei que era real naquela época, como é que eu me senti naquela época? Eu posso perceber agora como é que eu me senti naquela época, mas sou eu agora me lembrando de uma experiência na qual eu não estou mais nela. Exato. E aí eu posso ressignificar isso. Sei lá, teve alguém que fez uma atitude abusiva, que foi desagradável. Em vez de eu ficar dizendo, detesto pessoas desse jeito porque elas são assim. Não, peraí, o que aconteceu? Quando foi que essa situação ocorreu? Por que ocorreu assim? E já foi. Ela já passou. Por que eu vou ficar parada em alguma coisa que já não é mais? Imagine você jogando e ficando pensando na jogada anterior que você fez. Já está morto, né? Já estou morto. Então. Mas então parece uma sessão terapêutica sem um psicólogo. Isso que você está falando. Você é o observador de você. Mas a realidade, o que a gente, por exemplo, especialmente o que a gente lembra, a realidade ela fica gravada na nossa mente como o conjunto das sensações e dos sentimentos, e isso se mistura com o que realmente aconteceu. Sim. Então a gente acaba trazendo o que fica gravado na nossa mente, na verdade, acaba sendo algo que a gente, de certa forma, sendo negativo ou positivo, fantasia que aconteceu. Porque assim, tem algumas memórias na minha cabeça, positivas e negativas, que eu tenho certeza que, na verdade, elas, olhadas de outra ótica, elas poderiam ser contadas de uma forma diferente, né? Mas parar e analisar isso sozinho parece uma tarefa e tanto. Mas a gente não para tanto. A gente não fica tão parado em algum lugar observando tanto uma coisa só. É o jogo. Você percebe que isso aconteceu e vamos para adiante. E qual é a próxima jogada? E onde que eu vou mexer agora? E o que está acontecendo nesse instante? Isso mexeu com a minha respiração? Mexeu. Mexeu com o meu batimento cardíaco? Mexeu. E daí? Volto para a minha respiração, mais o eixo de equilíbrio. E de novo aparece outra coisa. E pode ser o mesmo pensamento. Porque há coisas que às vezes nós precisamos pensar sobre elas. E elas vão vir de novo. E de novo, ok, eu vou dar um tempo e vou pensar. E agora eu vou pensar sobre esse assunto. Ele está recorrente, ele precisa da minha atenção. Eu preciso resolver uma questão que seja matemática. E eu tenho que pensar nisso. Eu não posso dizer, não vou pensar nada. Eu vou pensar. Então, o pensar existe. O não pensar também existe. E quando você percebe ambos, é como perceber noite e dia simultaneamente. Quando a gente faz viagens internacionais, não tem um momento em que o dia e a noite estão juntos? De um lado é noite, do outro lado é dia? É mais ou menos isso. Você começa a ver o quadro de uma maneira mais ampla. Não é só este lado, mas todos esses lados, e são inúmeros ângulos, existem simultaneamente. Como nós vivemos numa época onde várias épocas simultaneamente habitam conosco, coabitam, né? Nós temos pessoas que estão vivendo na Idade Média agora. Temos. E temos pessoas que já estão no futuro. E temos nós que estamos entre esta idade muito antiga e este futuro que é para nós, para alguns de nós ainda não chegou, e a gente está vivendo e percebendo tudo isso. Aliás, essa entrevista no Flow, assim, muito bem conduzida pelo Igor 3K e muito boa, vale muito a pena quem quiser olhar
essa entrevista na íntegra, tá? Vale isso muito a pena. Fica aqui a dica também. Sobre esse ponto que a Monja falou, eu acho que vale alguns pontos aí de reflexão sobre eles. Primeiro, a gente tem uma discussão sobre tempo, historicamente falando, mas aí eu vou pegar o cara que para mim fez a maior, assim, dos que eu li, né, fez uma reflexão mais provocadora, né, usando o termo da última conversa nossa, que foi Santo Agostinho, né, quando ele vai falar, acho que é Confissões, capítulo 11, se não me falha a memória, minha memória não é muito boa, que ele vai falar sobre o tempo, que ele fala o seguinte, e aí eu estou sintetizando a ideia, tá? Não vai ser literal. Até porque não tem roteiro, então fica mais difícil de ter a parte literal. Basicamente ele vai falar que o futuro não existe, porque o futuro existirá, não existe, no sentido de presente. Que o passado não existe, ele existiu, no sentido de passou, não existe mais. E que o presente seria uma passagem do futuro para o passado, ou seja, eu estou indo em direção ao futuro e deixando o passado para trás. Nesse cenário todo, ficaria muito difícil você cravar o que é o presente, certo? Então, assim, você está nesse momento de transição, esse fluxo de transição é tão grande que você não consegue cravar o momento certo. Perceba como ele é mais móvel do que fixo. E aí Santo Agostinho tem uma reflexão muito importante, que é ele falar sobre diferentes tempos verbais, digamos assim, para a gente, mas na verdade uma reflexão sobre pontos de vista. Ele vai falar que a gente tem o pretérito do futuro, se não me engano, o pretérito do passado e o pretérito do presente, alguma coisa nesse sentido. Não vou lembrar os termos certinho. Mas basicamente, assim, dando uma síntese da ideia, ele vai falar que a gente tem a questão das expectativas que a gente vai criar, vislumbrando o futuro, as memórias que a gente tem, vislumbrando o passado, e o momento e as percepções que a gente tem, vislumbrando o presente. Né? Colocando assim nos termos mais do dia a dia de hoje. Quando a gente observa esses 3 pontos de vista, futuro, no sentido de expectativas, memórias, no sentido de passado, e as percepções que a gente tem no sentido de presente, a gente está olhando para um cenário muito característico de interação de tudo isso no exato momento. Então, a minha memória, Iago, de infância, provavelmente é muito diferente da minha vivência de Iago como infância. Né? Então, esse cenário que eu observo, por exemplo, ao olhar a minha infância, muito provavelmente é influenciado pelo meu atual momento. O meu atual momento e as formas como eu percebo as situações dão mais ou menos cores, mais ou menos tonalidades para determinadas experiências e aspectos dessa experiência. Assim como criação de um futuro, de uma perspectiva futura, também passa por isso. Eu acabo criando cenários ou percepções muito a partir do que eu tenho e do que eu já tive. E lembrem que a gente acabou de falar sobre a questão da perspectiva ser baseada na experiência. Então, perceba como tudo isso está interligado. E aí, querer que o outro me entenda, especificamente, ou entenda a minha realidade, é muito difícil. Querer entender a realidade do outro também é muito difícil. Iago, então isso abre margem para eu ser um tremendo cuzão. Não, não é isso. Basicamente o que vai acontecer é o seguinte. Tendo esse cenário todo, o que a gente pode fazer é trocar experiências. Então eu conto a minha, vocês contam a de vocês, a gente vai trocando uma ideia e na troca de ideia a gente vai tentando equalizar as coisas. Mas não necessariamente eu vou entender perfeitamente todos vocês, nem vocês vão me entender, independente do quanto eu fale aqui. Porque, óbvio, cada um vai ter uma vivência muito própria. E esse ponto é muito interessante porque a gente parte de uma sociedade que todos os dias crava que a gente vai fazer coisas que são padronizadas e, na verdade, a grande sacada talvez esteja em cada um ter um caminho próprio. Tudo bem, tem funções, tem coisas, mas para além disso, um caminho próprio que faça sentido para você pode não ser a mesma receita que vai fazer sentido para o outro. E isso é importante da gente perceber. Eu gosto de alguns vídeos, eu já falei aqui do canal Mova e também do canal da Monja Coen, né? Vou tentar deixar... Me lembrem se caso eu não deixar na descrição, tá?
é para estar na descrição ou nos cards aqui em cima. Caso eu não lembre, por favor, mandem os comentários aqui, eu coloco ou como comentário fixado ou na descrição. Eu vou colocar alguns vídeos que eu acho que são legais do canal da Monja Coen e também de algumas outras entrevistas que eu acho que são interessantes para a gente poder trocar uma ideia nesse momento também, tá? Então vamos a mais um vídeo da Monja Coen aqui no NS Podcast. Então esse é o triângulo que vai fazer a inteligência espiritual. Inteligência espiritual precisa ter sentido à vida. Ele vai dividir o sentido da vida em 4 coisas. Ela também está indo embora. 4 coisinhas que ele vai falar. Primeiro é fazer o bem. Quem faz o bem? Trabalho voluntário, o professor Rabas que dá aula nas escolas para crianças, aulas de yoga, ensina meditação desde os menorzinhos. Fazer o bem. Coloca a sua vida à disposição do mundo. O seu conhecimento é para servir a humanidade, não é para tirar vantagem do outro. É o que eu posso doar da minha vida, daquilo que eu aprendi, que vai melhorar a vida de todos os seres. Então, o primeiro é o bem. O segundo é beleza. Olha como é importante isso. Tem um sentido de beleza. Às vezes a pessoa acorda de manhã e se enfeita. Fica bonita, fica bonito. Fica bonito fisicamente, de escolher uma roupa colorida, passar um batom, um homem põe um cabelo diferente. E fica bonito por dentro. Fica bonito que esse olhar transmite ternura, amor, acolhida, emoção. Então o segundo é a beleza. O terceiro, calma, eles ficam me apressando. Já vai. Só tem mais 2, agora me atrapalhou. O bem, a beleza, a restaurar relacionamentos. Restaurar a nossa capacidade de pensar e acolher a todos. Justiça restaurativa, o que é isto? Não se odeiem. Tem casais que se separam e se odeiam. Não se odeiem. Restaura, foi amor que os uniu. Seus filhos são frutos desse amor. E seus filhos são um pedacinho de cada um. Não destrua para a sua criança, para o seu bebê que você ama, a imagem do seu companheiro ou da sua companheira. Não fale mal de um do outro. Pelo contrário, respeito, gente. Como é importante respeitar-se mutuamente. E o último dele é Satnam, o caminho da verdade. O que dá sentido à nossa vida é procurar pela verdade. A minha professora de yoga, como eu disse lá em São Paulo, ela diz para mim, ela tem já uma certa idade, ela diz, todos os dias eu gosto de aprender alguma coisa nova, de estudar, de poder transmitir nas minhas salas de yoga algum pensamento, alguma reflexão que possa dar uma expansão de consciência às pessoas que vêm praticar comigo. Isso dá sentido à minha vida, quando eu falo aquilo que é verdadeiro, não fake news, mas verdadeiras notícias, verdadeiros ensinamentos. Quando falamos a verdade, quando nos propomos a ser seres humanos coerentes com os nossos princípios de vida, princípios éticos. E ética é aquilo que você faz o bem sem esperar nada em troca. Nem medalha, nem parabéns, nada. Você faz porque você sabe que você é a vida da Terra, que você está interrelacionado a tudo que existe e a sua vida não está separada de nada nem de ninguém. Nesse ponto, pessoal, só para a gente fazer os comentários, obviamente, e também avançar em alguns outros vídeos aqui, eu acho que a gente tem, durante esses vídeos do Perspectivas, nesse final de ano, início de 2023, a ideia é que a gente troque figurinhas, né? Então, assim, a ideia é que vocês que estejam aí do outro lado saibam as bases que eu tenho para montar esse projeto, né? E da onde surgiu essa ideia de fazer, acabei não falando no primeiro vídeo, acho que vale a pena. Acho que umas 2 semanas do dia que eu estou gravando, hoje é dia 14/12,
dia de semifinal de Copa do Mundo, que vai ser agora, França e Marrocos, né? Então, se vocês olharem aqui, ao longo eu também estou acompanhando a live do Casé, que ainda não começou o jogo, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente estava 2 semanas atrás, eu tive o convite, né, da professora Doiara para participar de um grupo de estudos, e lá eles me perguntaram por que eu criei. E eu dei uma resposta, aliás, fica o meu beijo aqui, professora Doiara, a todos que estavam no grupo. Espero que vocês apareçam aqui mais vezes. E vocês fizeram a pergunta do porquê do podcast e eu respondi, acredito eu que, como todo acadêmico já treinado, né, a gente responde coisas mesmo sem saber. Né? A gente dá umas boas inventadas na hora e acaba falando bem. E eu acho que um caminho natural de vocês entenderem mais do porquê do projeto é eu expor quem me influencia no dia a dia, para além de familiares, além de amigos, além do pessoal que eu trago aqui, né? Quem influencia também nesse sentido de reflexões. E a Monja Coen é obviamente uma delas, e eu acho esse ponto que ela coloca muito impressionante dentro do que tem na tradição budista e dentro do que ela apresenta. Quando a gente observa principalmente essa questão da verdade, que é o último, e de seguir o caminho, é muito difícil a gente acabar observando de uma maneira ou de outra e entender quais são de fato os nossos valores e o que de fato a gente pode fazer. Eu demorei muito tempo para entender como vida o que eu poderia fazer e o que eu poderia contribuir. E hoje eu confesso que ainda não sei 100%, mas já tenho uma boa perspectiva nesse sentido. Então acho que nesse momento atual, nessa situação atual do canal, dos projetos, da minha vida inclusive, eu acho que é um cenário onde a gente consegue observar, e vocês vão observar isso junto comigo, uma tentativa de não só dar voz para as pessoas, mas dar atenção para elas. Eu acho que nesse cenário onde a gente está, muitas vezes eu sinto que a gente gasta muito tempo observando coisas que as pessoas fazem, no sentido de produção. Principalmente no meio acadêmico, mas também na vida profissional, cada um vai ter essa mesma analogia para poder fazer. E grande parte das vezes a gente não gasta tempo para prestar atenção nessas histórias, que talvez seja a parte mais rica. Talvez a gente consiga deixar frutos futuros, né, que a gente pode chamar de legados ou qualquer outra coisa do tipo, mas a gente consiga deixar frutos futuros muito mais por essas interações do que pelo conteúdo acadêmico que a gente receba. Tá? E não estou desvalorizando o conteúdo acadêmico, é só uma questão de colocar no seu devido local. Né? O conteúdo acadêmico ele vai servir para a existência da minha vida, ele vai servir muitas vezes para utilidade em muitos cenários, mas o que vai fazer eu conectar com uma pessoa é a história de vida dela. O que vai fazer eu conectar com essa pessoa são os conjuntos de emoções que eu passo a ter com ela. O que ela passa de conhecimento talvez me conecte ao conhecimento, não à pessoa. Esse projeto como um todo parte desse ponto, de conectar as pessoas, de poder ofertar a atenção às pessoas, não só as pessoas que eu acho que não vão receber atenção, mas a todas as pessoas e a todas as histórias. Quando eu faço o convite, vocês que estão me ouvindo e possam ter recebido o convite para vir participar do NS Podcast, saibam que independente das perguntas que vocês me façam, do tipo, pô, Iago, mas será que eu tenho uma história legal para contar? Acredita em mim, todo mundo tem. Acredita em mim. Então, assim, venha trocar uma ideia livre, porque vai ser muito legal a gente poder conversar e poder seguir nesse caminho o conjunto de valores que eu acho que são os mais corretos na interação com o ser humano. Não tenho nada contra o alto rendimento, a postura de cobrança, desde que faça parte do conjunto ético. E não tenho nada contra uma postura mais tranquila da vida, desde que faça parte do princípio ético. Mas entendam cada um desses pontos, para que a gente possa ir avançando em conjunto e entendendo as experiências de cada um na hora da sua construção. É o segundo vídeo do dia, eu já estou mais filosófico do que
o convencional, né? E vamos, pessoal, falando em uma série de coisas, falar sobre sofrimento. Olha que maravilha. A gente vai falar sobre sofrimento agora, ouvindo, mais uma vez, a Monja Coen na entrevista no Flow, falando sobre sofrimento. Trabalhar para minimizar dor e sofrimento, mas a dor e sofrimento já me tomou conta, né? É o que acontece, por exemplo, depressão que você falou, não é uma coisa assim que você não tem muito controle. Não. Eu não vou ter depressão, não vou ter, de repente está lá, pronto. Sofrer opcional, você escreveu sobre isso, né? O sofrimento é opcional, a dor existe. A dor existe. Se alguém vem belisca, a gente dói. Agora, se eu ficar falando, me beliscaram, eu não queria que me beliscassem, por que me beliscaram? Não... Aí já é outra coisa. Eu digo que a vida nos dá flechadas. E você não pega e põe uma flecha em cima da flecha que já entrou no seu corpo. Você tem que tirar a flecha e limpar a ferida. Isso é o que Buda recomendava, né? Quando perguntavam para ele se Deus existe, Deus não existe, cadê, se tudo é causa e condição, qual é a causa primeira, ele muitas vezes silenciava e às vezes ele dava essa explicação. Se você levou uma flechada, você não vai ficar perguntando de onde veio a flecha, qual é a origem, né? Quem fez a flecha. Você vai tirar a flecha, ver se tem veneno ou não, e vai curar a ferida. Dizer, o que nós queremos fazer é isso. Como é que eu curo as feridas do mundo? As minhas e de quem tiver à minha volta. Então eu reconheço que a dor existe, que a insatisfação existe. É a primeira nobre verdade. A insatisfação existe. Mas existem causas. Nascimento, velhice, doença, morte, são causas para nossas insatisfações. Agora existe um estado, que você já falou antes, nirvana, que é paz e tranquilidade. E como é que acessa isso? É uma prática, que ele vai dizer, tem 8 aspectos. Aí já aparece o Timão, hein? Ai, falei do seu inimigo, hein? Tem Tudo bem. 8 aspectos que tem a ver com vida correta, memória correta, ponto de vista correto, né? Ação correta no mundo, a fala correta. Correto. Correto não dá uma ideia de dualidade, certo e errado? O que é adequado às circunstâncias. Será que o ponto de vista que eu estou vendo o mundo agora é adequado ou não? Correto nesse sentido, eu estou vendo com clareza ou não? Tanto que o Sutra da Sabedoria, um Sutra da Sabedoria diz assim, quando Kanon é o ser da compaixão suprema, né? Observa o vazio dos 5 agregados. O nosso corpo e tudo que passa dentro de nós, na nossa mente, estão chamados 5 agregados. Corpo físico, sensações, percepções, conexões neurais e consciências. São vários níveis de consciência. Conexões neurais? É o quê? Isso daí esse cara que falou isso aí, ele... É o Buda, lá na Índia, Buda? 2600 anos. Pois então. Tava falando de conexões neurais. Falava disso. Olha. Ele não usava essa palavra, mas estava dizendo isso. Entendi. E são chamados 5 agregados que compõem uma vida humana. E eles são vazios de alguma coisa fixa ou permanente. Então, quando você percebe isso, que nada é fixo ou permanente, você se liberta de toda dor e sofrimento. Porque a dor não é fixa nem permanente. A sua depressão não foi fixa nem permanente. Você passou por ela, ela passou por você. Se de novo alguma coisa nesse sentido começar a acontecer, você já reconhece. Opa, estou indo para aquele lugar. Será que eu quero ir ou não? Mas é difícil, porque de vez em quando ela bate a porta e isso é uma coisa que a minha esposa fala, porque ela também já sofre, de certa forma, com isso. E a gente, de fato, tem uma escolha entre perseguir o coelho ou deixar ele embora. Deixar ele embora é muito difícil. Não tem ninguém. Bateu na porta e disse, não estou em casa. Cadê eu? Não tem eu aqui. Porque o que sofre é o eu. O que Freud vai chamar de ego, né? A ideia de uma identidade separada, independente. Não estou aqui. Eu não existo, eu não sou. Cadê a dor? Ela vem e vai. Eu preciso estudar o Zen Budismo, hein? Amigo, não só você, mas todo mundo. Com relação a esse ponto, eu acho que... E eu demorei muito para entender 2 coisas. Eu já venho estudando, não sou budista, não teria cara de pau de falar que eu sou budista, mas eu venho estudando, leio bastante sobre o budismo, faço meditação, às vezes que dá, né, aqueles 15, 20 minutos, 30 de meditação. Não sou nenhum budista e também não vou fazer
Não vou colocar uma imagem de zen budista aqui, porque não é verdade, tá? Mas, colocando dentro das coisas que eu já li, coisas que eu já fiz e coisas que eu já vivi, eu acho que eu demorei para entender duas coisas dentro dessas vivências. A primeira foi entender esse nada é fixo e nada é permanente. E por que eu falo que eu demorei a entender? Porque muitos sofrimentos que eu já tive, cada um tem o seu, tá? Não estou colocando o meu acima, mas é porque é a minha vivência. Então é o que eu tenho para compartilhar com vocês. De muitos sofrimentos que eu já tive esse falar, nada é fixo nem permanente internamente falando, né? Assim, ficar pensando, pô, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, e não tomar nenhuma atitude para passar. Então, eu entendi esse nada é fixo permanente durante muito tempo como um ciclo natural da vida. Eu estou passando por um motivo, uma hora isso daqui cessa e eu vou seguir o meu rumo naturalmente, como se nada tivesse acontecido. E, na verdade, entra o ponto que a monja falou e falou muito bem, de que a dor ela vai existir. Então, eu tinha a noção da minha dor durante muitos momentos, eu tinha a noção de que aquela dor era importante para algum crescimento meu, mas eu achava que a dor sumindo ao longo do caminho, eu simplesmente iria seguir a vida normalmente. Eu, usando a analogia ali que a monja usou da flecha, né? Imagine aquelas pessoas que, sei lá, ficam com uma bala alojada e acabam cicatrizando, por exemplo, qualquer coisa do tipo. Na minha cabeça era mais ou menos isso. Você tem algo alojado, aquilo uma hora o corpo absorve e está tudo bem. Ou absorve e vai dar algum problema no futuro, mas naquele instante cessou. Talvez nessas flechadas da vida, ou nesses percalços da vida, muitas vezes eu tenha entendido esse preceito budista de uma maneira muito errada. De deixar a dor continuar sem fazer nada para que ela cessasse. Então, muitas dessas partes, muitas dessas vezes, eu fiz isso continuamente. Eu ter a dor, e não no sentido de fazer uma ruptura completa, não, mas de posicionar. De tirar a flecha naquele momento, né, usando a analogia que a monja fez, de tirar a flecha, cicatrizar aquele ponto, cuidar daquele ponto de ferimento, e aí sim, após cuidar do ponto de ferimento, pensar de onde veio a flecha, o que a flecha fez para me ferir, como que eu posso me proteger numa próxima flecha. Mas naquele instante, por vezes, esse nada é fixo, nada é permanente, eu só entendi como uma passagem do tempo. Tipo, o tempo cura tudo, sabe? Por vezes eu fiz essa analogia e demorei para entender que não era isso, né? Que não era tão pacato assim, no sentido de estagnado. Tinha mais ação envolvida nessa história. Então, acho que é um ponto importante de reflexão. O segundo ponto que eu acho importante é que quando eu ouvi a primeira vez essa frase da monja, de que o sofrimento é opcional, e muitas vezes ela falava sobre a questão da depressão, eu ouvi e ficava assim, incomodado. E por que eu ficava incomodado? Porque nesse cenário onde a monja vai caracterizar que é opcional, muitas das vezes ela cita o exemplo da depressão, e eu tenho, então me incomoda por ponto de partida, tá? E quando eu ouvi essa explicação com mais coração aberto, eu entendi o ponto de que nesse cenário a gente está observando duas coisas diferentes. A dor, ela vai existir e de fato ela existe, né? Muitas vezes, e onde a gente vai criar vínculos, né? Vai ser justamente através dessa dor que está ali presente. O sofrimento no sentido de não tomar uma ação para sair daquela dor e ficar remoendo a dor, aí é opcional. Então, assim, é óbvio, a gente está falando de pontos de vista e pontos de partida diferentes em relação à dor e principalmente em relação ao cenário onde a gente está. Cada um vai ter a sua e cada um vai ter a sua trajetória. Mas talvez seja uma estratégia mais legal
entender que todo mundo tem a dor, cada um no seu grau e cada um no seu momento, tá? Cada um na sua intensidade. A gente observar a dor sua, a própria dor e a do próximo com compaixão. E, é claro, a partir dessa dor e dessa compaixão, que a gente consiga refletir sobre como a gente pode fazer para que ela cesse mais rápido, para que a gente possa refletir sobre o ponto de vista dela, né? Sobre o ponto de vista do que a gente pode fazer a partir da existência dessa dor. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que observar, né? E aí está falando um cara que tem depressão, então eu estou falando do ponto de vista de um cara que tem isso diagnosticado. Não é a dor em si, ela vai sempre existir. Muitas vezes, e eu não estou falando que seja esse o ponto da depressão, porque que nem ela colocou ali nesse vídeo, a gente acaba não controlando, né? Por isso de medicamento, por isso de terapia, por isso uma série de outras coisas. Mas muitas vezes a gente cria cenários na nossa cabeça e a gente não percebe que a gente está com a flecha ainda no peito e só está apertando ela cada vez mais. E talvez o primeiro ponto seja tirar a flecha, seja limpar o local, seja cuidar de si, para depois você entender por que jogaram a flecha em você. Para você entender um caminho de cada vez, um ponto de cada vez. Tá? Então acho que esse é um ponto importante. E aí, pessoal, eu vou para uma reflexão aqui a partir dos vídeos da Monja Coen sobre o que faz uma pessoa mudar. E aí eu acho interessante a gente finalizar essa reflexão a partir desse vídeo também do canal Mova, e também deve ter outros vídeos também relacionados a isso. Então bora ouvir mais uma vez a Monja Coen aqui no NS Podcast. Buda dizia que existem seres humanos que podem ser comparados a 4 tipos de cavalos. Tem um cavalo que, ao ver a sombra do chicote, ele sai galopando. Tem outro que só galopa se levar no pelo. O terceiro cavalo tem que machucar a carne, senão ele não anda. E o quarto cavalo é só quando vai lá no osso, que bate fundo mesmo, né? Então ele dizia que nós humanos somos como esses 4 tipos. Eu tenho um aluno que diz assim: ai, sensei, eu acho que eu sou o burrinho, que não sou nem o cavalo, porque nem levanto que nem uma mula que não sai do lugar, né? Mas as analogias são de que ao ouvir, por exemplo, da transitoriedade, de que nada é fixo e nada é permanente, ao perceber, por exemplo, quando nós tivemos o grande tsunami no Japão, vocês podiam não conhecer ninguém no Japão, não ter nenhuma afinidade com o Japão, mas uma coisa que nos faz perceber, nossa, como a vida está por um fio. Se o planeta Terra, eu tenho uma concorrente aqui, se o planeta Terra levantar o ombrinho assim, né, tudo se desfaz. Tudo isso que nós estamos construindo agora, que é a nossa casa, que é a nossa maneira de viver, a Terra faz assim, tchum, tudo se desfaz, tem um maremoto, tem um terremoto, não é verdade? E esse é um do ensinamento básico de Buda, que não há nada fixo, nada permanente. Então essa mente Buda que nós retornamos é uma mente de sabedoria. O primeiro cavalo é aquele que então percebe a transitoriedade com alguma coisa muito distante, que não tem nada a ver com ele. O segundo, de alguém conhecido. Pode não é íntimo seu, alguém que você viu na mídia, que você soube, que você viu um ator, uma atriz, um representante político de algum lugar, e que você falou, nossa, a vida é transitória, é passageira. Não há nada fixo nem permanente. Nós podemos ver isso até em lugares de poder, né? A pessoa assume uma posição de poder, daí a uns anos está lá, está preso, está sendo culpado de outras coisas, quer dizer, aquela posição não é fixa, não é permanente. Não é só a vida em si, mas também as coisas que nós adquirimos e perdemos. E mudam. A pessoa que nasceu muito pobrezinha, de repente ela fica muito rica, tem sucesso. A outra que nasceu muito rica e fica muito pobre. E outros que ficam na média sempre. Enfim, a vida é isto, né? Essa transitoriedade. Então o segundo cavalo começa a apreciar a existência, a viver com plenitude, com energia, gostando de estar vivo. Conhece gente que acorda assim, ai, acordei, hoje não quero acordar. É o contrário disso, a mente Buda é aquela disposição para a vida. Nossa, o que vai acontecer hoje? E tudo é transitório, o que era ontem pode não ser hoje. Como é que vai ser?
Que coisa maravilhosa essa existência de tanta novidade. A gente fala tudo igual, não é igual nada, cada dia é único. Em japonês a gente tem uma expressão que fala ichigo ichie. Nada jamais se repete, tudo acontece uma única vez. Este nosso encontro agora, hoje, aqui, agora é único. Jamais se repetirá. Vocês podem todos virem daqui a uma semana, sentar nos mesmos lugares com a mesma roupa, não será a mesma coisa, nós estaremos diferentes. Tudo na vida só acontece uma única vez. Para quem gosta de jogo, entendam que a análise de jogo como vida parte muito antes da nossa filosofia. E a gente não aprecia isso, a gente reclama, parece que é tudo igual. Não é igual, não há nada igual. Então o segundo cavalo é este. O terceiro cavalinho é aquele que vai cortar a carne. Tem que ser de uma pessoa muito próxima, muito querida. A gente sentir uma dor, um sofrimento de alguém muito próximo de nós. Então a gente acorda. Não é quando é que vai ficar lerdo, ao contrário, acorda, desperta. Nossa, o que é isso? Passou tão pertinho. Hoje eu fui falar com o senhor e ele ficou muito comovido ao me ver. E ele disse, a minha mãe morreu há 2 meses e eu ainda estou muito comovido. Eu gostava muito de minha mãe. E eu falei, que idade tinha sua mãe? Ele disse 92. Bonita, né? Seja que idade for, não tem questão de idade. O amor, o relacionamento que nós temos com as pessoas próximas de nós, não importa se morre com 5, 10, 20, 30, 50, 90 anos. No Japão eu ia orar na casa de um senhor que a mãe dele morreu com mais de 100 anos. Ele tinha quase 90. Ele tinha 80 e não sei quantos, né? E estava profundamente triste e se lamentava com a morte da mãe. Minha mãe, com quem eu fiquei tão perto, que eu cuidei, morou com ela a vida toda, né? E quando morre assim, um personagem muito próximo, com a mãe, por exemplo, o que acontece conosco? A gente perde um papel na vida, o papel de filho, de filha. Um dos nossos personagens, ele desaparece junto com isso. É forte. E ele disse assim, eu era filho único. E eu disse assim, mas a sua mãe provavelmente, ele tem uma boa posição social, um cara muito estudado. Eu falei, provavelmente a sua mãe se orgulhava muito de você. Como é que você vai fazer com que seus filhos se orgulhem de você? Né? Como é que você vai se orgulhar de seus filhos? Será que vai ter a mesma condição de educá-los de forma que seus pais possam se orgulhar? Nossa, olha meus filhos ali, que coisa bonita que estão fazendo. Né? Que a satisfação dos pais é isso, né? Ver que os filhos estão dando certo, que estão felizes. Por que pai questiona filho? Sabe, é feliz de verdade ou está indo na onda do outro, né? Isso é para você? É o que realmente te interessa? É aquilo que vai te dar plenitude e você vai sentir um ser completo? É importante. Então esse terceiro cavalo é quando bate na gente, que dói, que sofre, que tem uma perda e que percebe, nossa, essa vida é maravilhosa e é tão rápida, é tão breve, por que eu não aprecio? Por que eu reclamo, resmungo tanto quando eu posso apreciar essa existência? E o quarto cavalo é aquele quando a coisa é com você. É gostosinho, a gente vai ao médico, ele tem um diagnóstico bonito, daquele diagnóstico que diz assim para você, tem, olha, no máximo 3 meses de vida, que gostoso, hein? A gente não recebeu esse diagnóstico, por isso que a gente está rindo, né? Mas a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela diz, olha, está no finzinho. Imaginou? Alguém chegar para você, você tem 3 meses de vida. O que eu faço? Está acabando. De repente eu percebo como é preciosa a existência. Fica novamente o recado para vocês irem no canal Mova e se inscrever lá. Lá tem conteúdos interessantíssimos. Os conteúdos primeiros da Monja Coin no YouTube estão todos lá. Então acho que é um ponto importante. Depois se inscreva no canal da Monja Coin e obviamente aqui no NS Podcast. Fazendo uma reflexão mais pessoal,
E eu demorei também a entender, e aí entender não quer dizer necessariamente aplicar, tá? São coisas diferentes. Quando eu falo entender, é só compreender, pelo menos mentalmente, o que significa isso. Eu demorei para entender ou para compreender o que significava esses 4 cavalos, porque eu achei que muitas vezes esses cavalos pudessem ser algo fixo, né? Fixo, o que eu quero dizer? Dado que eu sou o último cavalo, por exemplo, só sinto quando é comigo, ou dado que eu sou o terceiro cavalo, só sinto quando atinge alguém próximo, ou dado que eu sou o segundo cavalo, eu consigo observar as pessoas e ainda aprender com elas, ou que eu sou o primeiro, né? Qualquer coisa que aconteça eu já começo a ter uma sensibilidade um pouco maior de perceber as coisas. Eu pensei que fosse fixo, no sentido de, dado que você será para o resto da vida. E eu fui entendendo ao longo desse período, né, desses últimos anos principalmente, últimos 2 anos em especial, sem entrar muito em detalhes, obviamente, que não, né, que você pode ter crescido sendo o último cavalo, você pode ter crescido sendo o terceiro cavalo, né, mas que você pode aprender a ser o primeiro, que você pode aprender a ser o segundo, pelo menos. Você pode aprender a respeitar o momento de cada um dessas pessoas, nesses comparativos com o cavalo, né? Cada uma dessas fases de aprendizado. A gente olha e talvez a gente observe isso mais tranquilamente no dia a dia. A gente às vezes acaba se definindo muito, né? Definindo o que quer fazer da vida, definindo quais são suas boas características, suas características negativas. E a gente acaba não percebendo que tudo isso é um fluxo contínuo. A gente não tem muita determinação feita. É difícil você cravar que no começo desse ano você estava exatamente igual que você está agora. É muito provável que você esteja completamente diferente. E aí não é extremo oposto. É completamente diferente no sentido de, com o conjunto de habilidades e com o conjunto de vivências que você passou a ter ao longo de 2022, e aí esse vídeo pode ser replicado para o resto da existência, né, no sentido de só trocar o ano no final dessa frase, a gente vai aprendendo muitas coisas. E a gente vai implementando coisas que vão tirando, vão ampliando uma certa zona de conforto e vão trazendo novas experiências. Talvez o que eu desejo para vocês nesse final de ano e o que eu desejo para mim nesse final de ano é muito mais do que a gente meditar 15 minutos e fazer um post, como eu também faço, tá? Pode fazer sem problema algum, não é uma cagação de regra, mas é muito mais do que isso. Eu ainda preciso, como pessoa, evoluir mais. Eu ainda preciso, como pessoa, não só saber ouvir o próximo, me interessar pelo próximo, como também ter um auto-perdão, ter um interesse pela minha própria vida e talvez pelo processo de ressignificação. Então, o que eu desejo para vocês nesse 2023, o que eu desejo para mim também nesse 2023, para além de tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo desse ano, separados ou em conjunto, que vocês aí do outro lado e que eu desse lado, a gente possa crescer, se desenvolver, que a gente possa olhar para o outro com um pouco mais de compaixão, mas que também a gente possa olhar para a nossa própria história com um pouco mais de compaixão. É natural que dentro desse processo que a gente falou, você tenha vivências excelentes na infância e vivências traumáticas péssimas na infância. Que vocês tenham perspectivas futuras lindíssimas no futuro, para o futuro, e perspectivas muito ruins para o futuro. E que a gente vai dar tonalidades diferentes a partir das perspectivas e experiências que a gente já teve. E não estou querendo cagar regra, né? Eu não acho nem que isso seja possível nesse momento. Mas que a gente possa fazer desse espaço ou de outros espaços que a gente possa ter interação
um espaço de acolhimento, um espaço de respeito. Eu não vou saber a tua luta, você não vai saber a minha. Eu não vou saber o que te faz sofrer e você não vai saber o que me faz sofrer. Mas que a gente possa, para o próximo ano e para esse, que ainda tem um restinho ainda, a gente possa trocar uma ideia, a gente possa compartilhar bons momentos e a gente possa respeitar a vivência que cada um tem. Fica aqui esse meu recado de final de ano, dessa reflexão feita e principalmente dos desafios que vão ter. Nada contra olhar para uma vida de alta performance, nada contra olhar para uma vida mais tranquila, mais relaxada, nada contra olhar para alguém que tem um pensamento diferente, nada contra olhar para alguém que tenha um pensamento convergente com o seu, mas o importante é a gente saber que cada um tem uma vivência, respeitar de alguma maneira. Óbvio, não estou falando aqui coisas que fogem à margem da Constituição e seja algo criminoso, não é esse o meu ponto. Mas dentro do conjunto ético presente, dentro das coisas que não indicam crimes, né, nesse sentido, que a gente possa trocar essa ideia e se respeitar. Desde que as coisas não sejam ilegais ou imorais no sentido de promover o sofrimento ao outro, não de ficar cagando regra, tá? Não é moralidade no sentido de cagar regra, a moralidade no sentido de promover sofrimento. Desde que a gente consiga fazer isso, eu acho que a gente vai ter um 2023 melhor do que o 22, o 24 melhor do que o 23 e assim por diante. Ou pelo menos passando pelos momentos de sofrimento e trauma, a gente vai conseguir tirar a flecha primeiro, colocar a máscara de lado, poder sentir a dor e depois ter meios e alternativas para curar ela primeiro e depois a gente entender por que a gente fica dando flechada um no outro, sendo que a gente poderia não fazer isso. Então, fica esse o meu recado de final de ano. Queria agradecer cada um de vocês que estão aqui no vídeo e que estiveram nos demais vídeos. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo acolhimento que vocês tiveram com o projeto e, claro, que no próximo ano, nos próximos anos, a gente consiga nos aproximar cada vez mais, tá bom? Novamente, meu agradecimento eterno por cada um de vocês que estão aqui, que eu sei o tempo que vocês destinam para estar assistindo esses vídeos e é com carinho que a gente consegue produzir e espero que seja numa qualidade que satisfaça você aí do outro lado. Combinado? Então, um grande abraço, muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.